bom, Deus nos abençoe muito. Pessoal, vamos lá. Live da fé, uma palavra de fé. Né? Já vou fazer uma oração e nós vamos começar a palavra. Deixa eu tomar minha aguinha. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, a tua graça, teu amor e a tua bondade. Venha de uma maneira forte agir no nosso coração. Nós somos teus filhos e precisamos da tua bênção. Coloca no nosso coração a tua palavra e que ela possa, Senhor, fazer o efeito, amém, que as pessoas estejam precisando e necessitando. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Amém, amém e amém. Pessoal, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, tá? Naamã, o leproso que se purificou. Amém? O homem que tinha a lepra e Deus purificou ele, limpando ele, tá? Mas primeiro Deus teve que trabalhar dentro dele. Vamos estudar essa palavra, vamos captar essa mensagem de fé. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1, amém? Quem era Naamã? Versículo 1. Deixa eu pegar o óculos aqui, porque minha visão já não é mais a visão de um garotinho, né? Capítulo 5, versículo 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Esse era Naamã. Amém? Naamã era um militar, né, que tinha sucesso. Um militar bem sucedido na Síria. Ele era o comandante do grande exército sírio. A Síria era uma potência nesse tempo. A Síria, nesse tempo aqui, podemos dizer que ela se equivale aos Estados Unidos hoje. E ele era o comandante desse exército, do exército da Síria. A Síria era um país conquistador e tinha como comandante Naamã, tá? Era um militar bem sucedido na Síria, tá? Só que ele tinha um problema. Ele era leproso, ele possuía lepra, tá? O que era a lepra? A lepra é uma doença incurável. É uma doença incurável. Naquele tempo não tinha cura a lepra. A lepra era algo muito ruim e muito contagiosa. As pessoas tinham que se afastar de todo mundo, não tinha convívio social, tá? Eles faziam leprosários, e alguns leprosários eram fora da cidade, alguns eram dentro de cavernas. Olha, era uma coisa horrorosa a vida de uma pessoa que tinha lepra. E era o problema desse comandante do exército sírio, tá? Mas a lepra, no Antigo Testamento, ela é um símbolo, o símbolo de um pecado, o símbolo do pecado. E nós vamos ver aqui que Naamã, ele carregava um pecado que impedia que as bênçãos de Deus vinham sobre a vida dele. Ele poderia ter até a sabedoria para comandar um exército, ele poderia ter a autoridade para comandar um exército, ele poderia ser uma pessoa que o rei se agradava muito dele, tá? Mas ele era um homem que tinha um problema chamado lepra. Mas essa lepra, na verdade, estava dentro dele, estava no coração dele. A lepra era simplesmente
A lepra, ela se exteriorizou, né? Ela veio para a parte externa do corpo de Naamã, porque na verdade ela já ocupava um grande espaço no coração dele, na parte interna, tá? E nós vamos perceber o que era na verdade essa lepra na vida de Naamã. Nós vamos perceber na medida que nós entrarmos na palavra. Tá? Então, esse é o versículo 1. Versículo 2 e 3. Vamos tirar mais uma lição aqui no versículo 2 e 3. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Amém? Tá? Então, Naamã, ele era um comandante, e um dos ataques que ele fez contra Israel, uma das conquistas, né? Amém? Porque eles oprimiam Israel, eles capturaram e sequestraram uma menina. E Naamã sabia que a sua esposa precisava de uma menina para ajudar ela nos afazeres de casa. E quando ele olha para essa menina, ele vê que essa menina é diferente. E ele faz o quê? Ele pega essa menina e leva para dentro da sua casa para que ela se torne ajudante da sua esposa. Tá? Só que essa menina realmente, ela tinha um diferencial. E o diferencial dessa menina era a sua fé. Amém? Era a sua fé. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 3. Olha aqui, ó. Versículo 3. Um dia a menina disse à patroa. Que bom, né? Amém? Quem tem uma menina dessa tem um tesouro maravilhoso. É ou não é? Essa menina aqui, ela carregava dentro dela uma riqueza enorme. Amém? Que era a sua fé, né? A sua confiança. Primeiro, ela conhecia quem tinha o poder de curar. Ela sabia que o profeta Eliseu era o homem de Deus, era o homem que poderia tirar Naamã daquele sofrimento. Amém? Ela carregava aquilo dentro dela. Amém? Era uma menina que tinha um verdadeiro pote espiritual, onde dentro daquela caixinha chamada o seu coraçãozinho tinha uma fé fora do comum, tá? Uma fé fora do comum. E uma fé que apontava para uma pessoa chamada Eliseu. Amém? O profeta de Israel. Né? Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Amém? Aleluia, aleluia. Essa menina era uma menina de fé. Ela tinha a certeza de que o profeta Eliseu poderia curar Naamã. Tinha uma convicção. Glória a Deus. Ah, que bom. Como é bom quando se aproxima da nossa vida pessoas que além de nos ajudar materialmente, nos ajuda espiritualmente. Amém? Aleluia. Olha, eu queria ter uma menina dessa, né? Para trabalhar aqui junto com a gente, né? Uma menina de fé, uma menina, amém, que tinha a direção, que tinha a convicção no seu coração, tinha a palavra certa para a hora certa, amém? Essa menina aqui era uma menina de ouro, era um verdadeiro tesouro ambulante, aleluia. Deus tinha um verdadeiro plano, tanto na vida da menina, como na vida de Naamã e da sua família, né? E Naamã ficou sabendo a respeito do profeta Eliseu pela boca da menina, né? Versículo 4. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, né? Naamã acreditou na palavra da menina. Naamã tinha fé, amém? Ele só era leproso, né? Mas ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele tinha confiança, né? Então, ele pegou a sua fé, a sua confiança, pegou a palavra da menina, amém? E foi falar com o rei.
Você veja a importância de pegar uma palavra, né? A menina passou a fé para a família e Naamã pegou aquela palavra, tá? Pegou aquela palavra e agora ele vai aplicar aquela palavra sobre aquele que tem autoridade sobre a vida dele, que era o rei. Amém? Se o rei não liberasse ele para falar lá com o rei de Israel, ele não poderia ir. Tá? Então ele precisou da autorização do rei. Ele pegou a palavra, pegou a sua fé, pegou a palavra e levou a palavra até o rei, levou até a autoridade. E o rei faz uma carta, quer ver? Vamos lá. Versículo 5. E o rei ordenou, vai falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Tá? Versículo 6. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. O rei de Israel tomou um verdadeiro susto, né? Um verdadeiro susto. Amém? Aleluia. Tá? Então vamos por parte. No versículo 4, tá? A palavra da menina produziu esperança, produziu fé no coração de Naamã. Tá certo? No versículo 5 e 6, tá? Naamã usou sua influência política para ser recebido pelo rei de Israel, né? A carta exigia que o rei de Israel curasse Naamã. Tadinho do rei de Israel. Amém? Ficou vendido na situação. Como é que ele ia curar o rei? Como é que o rei ia curar Naamã se não estava nele o ministério da cura? Se não estava no rei, amém? A unção da cura. A unção da cura estava no profeta Eliseu. E o rei da Síria, amém? Aleluia. Olha, não quero saber. Você vai ter que curar o comandante do exército aqui. Se vira aí, rei. O rei ficou no estreito. O rei não sabia o que fazer. Eu não tenho esse poder de curar. Eu acredito que está acontecendo algum engano aí. Amém? Eu acho que querem me fazer uma emboscada. Eu acho que é uma pegadinha. Não é possível. Não é possível o que estão fazendo comigo aqui. Né? Tá? O versículo 7 diz assim, ó. 5, 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga? Ele está querendo arrumar confusão comigo? O rei da Síria está ficando maluco. Eu não tenho o poder de curar. Eu não tenho uma unção, nem o ministério da cura. Como é que eu vou resolver essa situação? Amém? No primeiro momento, o rei teve medo, ficou amedrontado. Meu irmão, quem não tem autoridade de Deus, tá? Ele tinha autoridade de rei, mas ele não entendia nada das questões espirituais. As questões espirituais eram com Eliseu. Amém? Quando a pessoa não tem um entendimento espiritual, a única coisa que lhe resta é o medo, né? Aleluia. Na verdade, o rei de Israel nem fé ele tinha. Ele não tinha nem fé para orar por Naamã. Muito mais o ministério da cura. Não é verdade? Tá? Então, o medo tomou conta do coração do rei de Israel. Tá certo? E apesar de rei, ele sabia que ele era incapaz de curar. Ele sabia que não tinha esse ministério. Ele sabia que não carregava em si, amém, esse ministério de cura. Ele sabia que isso não era a praia dele. E ele se viu aí no estreito. Ele se viu no estreito. Meu irmão e minha irmã, aleluia. Quando a pessoa não tem uma visão espiritual,
Quando uma pessoa, amém, não tem uma autoridade espiritual, quando uma pessoa não tem uma convicção de uma comunhão legítima com Deus, a única coisa que lhe resta é o medo. Amém? É o se sentir num quadrado e num estreito. Amém? Tá? Por isso que todo crente, ele precisa, tá, exercitar sua fé. Ele precisa ter convicções daquilo que ele acredita. Por isso que o crente tem que estar ligado com a palavra e tem que ter uma vida de oração. Amém? Tá? A manutenção da fé do crente depende da sua vida de oração e do seu contato com a palavra. Percebe? Por isso que é muito importante o discipulado. Por isso que é muito importante a escola bíblica, escola de discípulo. Amém? É onde você é formado por Deus para usar a tua autoridade, para usar a tua fé. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar em contato com a palavra para que a palavra venha em forma de rema, em forma de revelação e produza a fé que você precisa para atrair para a tua vida as bênçãos de Deus. Amém? Tá? Se você não tem contato com a palavra, se você não tem contato com Deus, que é a oração, você não tem esse hábito, não tem esse costume, a tua oração é oraçãozinha de café com leite, né? É a oração do café, é a oração do almoço. Essa oração não resolve, meu irmão. Amém? A oração que resolve é a oração da comunhão. Amém? É a oração da intimidade. Tá? O rei de Israel, ele era rei, amém? Apenas por uma questão de filiação. Tá? Mas comunhão com Deus ele não tinha quase nada. Tá? Amém? Agora, tinha um homem ali em Israel que tinha comunhão com Deus e que tinha o ministério de cura. E esse homem, ele vai chamar para si a responsabilidade. Tá certo? Aleluia. Dá uma olhada aí no versículo 8. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Manda esse homem que ele venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Amém? Aleluia. O que é interessante, né? É como é que Eliseu ficou sabendo dessa conversa. Tinha alguém, amém, que convivia ali com o rei e que também tinha contato com Eliseu. Amém? Informante tem em todo lugar, né? E esse informante foi avisar Eliseu: Eliseu, se você visse a cena que eu vi agora, o que aconteceu. Me chega lá o comandante do exército da Síria, né? Eliseu já regalou os olhos e disse: pô, mas eu não estou sabendo que a Síria quer invadir Israel? O que aconteceu, né? Eliseu já ficou esperto com a situação, né? Amém? Tá? Olha, Eliseu, o negócio é o seguinte: o comandante veio com uma carta e apresentou para o rei. E o rei da Síria está exigindo que o rei de Israel cure o comandante, o Naamã, da lepra. E o rei de Israel está lá tremendo de medo, porque ele está se sentindo incapaz de curar. Ele não tem solução para essa questão. Amém? Então, quando Eliseu ficou sabendo dessa situação, esse mesmo homem que foi levar a conversa para Eliseu, teve que voltar lá, amém? Para mandar um recadinho para o rei de Israel e para Naamã. Olha, o negócio é o seguinte: vai até ele lá e fala para o rei parar de ficar com medo, parar de ficar amedrontado, amém? Diga para ele lá que aqui em Israel ainda tem homem de Deus. Diga para ele que, amém, aqui tem profeta de Deus, aqui tem homem de Deus. Manda Naamã se apresentar para mim aqui, amém? Ah, meu irmão, o rapaz, a pessoa foi lá,
falar com o rei, né? Levar a palavra de Eliseu para o rei. Eu fico imaginando como o rei respirou fundo, aliviado. Ufa! Oh, ainda bem que alguém avisou o profeta Eliseu. Eu já estava aqui nesse sufoco, eu não sabia o que fazer. Não, não, não. Mais que depressa, ele manda Naamã se encontrar com Eliseu. Dá uma olhada aqui, amém? Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eu fico imaginando essa cena, né? Por quê? Porque foi uma comitiva com ele. Uma comitiva. Ele levou ouro, ele levou prata, ele levou riquezas, né? Ele queria ser curado de qualquer maneira. Nem que ele tivesse que comprar a cura. Amém? Ele queria recompensar aquele que tivesse a cura, né? Ele queria recompensar. Mas, para surpresa dele, amém, Eliseu não se encantou, amém, com o ouro e com a prata do comandante do exército da Síria. Eliseu olhou para o comandante, tá? Mas não olhou cara a cara, porque Eliseu não deixou o comandante nem chegar perto dele. Olha o que acontece no versículo 10. Eliseu mandou o empregado que saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Amém? Aleluia. Amado, Eliseu dá a palavra, mas a palavra, para que ela pudesse produzir o efeito, para que a palavra pudesse fazer que esse homem realmente colocasse a fé em prática, tá? E pela fé ele fosse recompensado com a cura, primeiro a palavra teria que quebrar algo muito grande, maior do que a lepra que estava dentro dele. O que esse homem carregava de tão ruim dentro dele? Amém? Que Eliseu mandou eles mergulhar 7 vezes num rio barrento. Amém? E ele sabia que o rio era barrento. Ele sabia que o rio não era um rio cristalino como os rios da Síria. Amém? E esse era o desafio. Eliseu, na verdade, queria quebrar o coração do Naamã. Naamã tinha dentro dele uma soberba e uma arrogância, tá? Que impedia que a bênção de Deus nascesse na vida dele. Primeiro, Eliseu precisava tratar com a pior das doenças que Naamã carregava dentro dele. Era a doença da soberba e da arrogância. Amém? Sabe por que muitas das vezes as nossas bênçãos demoram para chegar? Amém? É porque a gente mesmo damos um trabalho enorme para Deus fazer as coisas acontecer na nossa vida. Tá? A gente acaba carregando dentro de nós muitas coisas que não agradam a Deus, que se tornam verdadeiros empecilhos para que a bênção chegue até a nossa vida. Mas Deus é tão misericordioso e tão amoroso, né? E Ele quer abençoar. Então o que Ele faz? Olha, eu quero abençoar, né? Mas então eu vou ter que trabalhar na vida de meu servo, quebrantar, tirar da vida dele essas coisas erradas, para que a bênção possa fluir na vida dele. Essas coisas erradas na vida de Naamã está impedindo dele ser abençoado. E eu preciso quebrantar o coração dele, amém? Para que ele possa ser abençoado. Tá? Eu preciso tirar dele a arrogância e a soberba. Porque a arrogância e a soberba iria se apresentar
iria se apresentar para o iria se expor, amém, de uma forma humana e física. Olha aqui a resposta de Naamã quando Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha aqui. Mas Naamã ficou zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Já começa por aí. Amém? Ele não veio nem me honrar. Ele não saiu nem de casa. Mandou recado. Será que ele não sabe que eu sou o comandante do exército da Síria? Será que ele não sabe que eu tenho poder e tenho autoridade? Hã? Olha aí, olha a soberba, olha a arrogância. Amém? Eliseu, conhecedor do coração do comandante do exército da Síria, amém? Mexeu com o brio dele, mexeu com o orgulho dele, mexeu com a soberba dele, né? Mergulha 7 vezes nesse rio que você chama ele de rio sujo, que você, aquele rio barrento mesmo, é nele, 7 vezes que você vai ter que mergulhar, amém? Além de Eliseu não se apresentar diante dele, Eliseu ainda manda uma palavra dele, uma palavra dessa para ele. Ele ficou enlouquecido, ele ficou zangado. Ele falou: o quê? Eu vou mergulhar no Rio Jordão? Sendo que lá na Síria, lá no reino da Síria, tem rios que são transparentes, cristalinos. Não, é muita humilhação. Além dele nem vir falar comigo, eu pensei que ele ia cumprir todo o ritual, né? Ele acostumado com as feitiçarias, né? Acostumado com o jeito estranho dos falsos profetas, dos ídolos que eles carregavam lá na Síria de agir, ele pensou que o profeta Eliseu iria fazer o mesmo. Amém? Só que o profeta Eliseu era servo de um Deus simples, que age com simplicidade, que não tem frescura com ele. Amém? Aleluia. Né? Eu vejo tanta gente criar tanta situação para levar a cura para as pessoas, e quando na verdade Deus quer apenas que aplique a fé, apenas provoque a fé da pessoa. Amém? Promova a fé. É mais simples do que a pessoa possa imaginar. Amém? Aleluia. Né? Naamã achou que o dinheiro era suficiente. Ele iria encantar o profeta Eliseu com o dinheiro. Mas Eliseu não tinha interesse no dinheiro de Naamã. Amém? Aleluia. Eliseu servia a Deus. Quem serve a Deus, o coração não está no dinheiro. O coração não está nas coisas. O coração está no Senhor. Quem serve a Deus de verdade, o seu coração está em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Às vezes Deus quer nos provar. Né? Às vezes não é mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Às vezes Deus quer saber aonde que nós estamos apegados. Se existe soberba, se existe orgulho, se existe apego, demasia. Você quer ver uma área que Deus ele nos prova muito para ver se nós estamos apegados? É a área da oferta e do dízimo. Amém? Tá? Se você estiver muito apegado com o dinheiro, você não tem coragem de dizimar quando você está apertado. Você não tem coragem de ofertar quando você está apertado. Amém? Porque você não confia em Deus. Você não confia em Deus. Você pensa que você confia em Deus, mas você não confia em Deus. Você não acredita. Amém? Você ainda não tem uma fé capaz de trazer um milagre para a tua vida. Tá? Amém? É bem assim. É bem assim. Tá? Porque Deus coloca você à prova e eu não tenho condições de dizimar. Se eu dizimar, eu fico sem dinheiro. Amém?
aleluia, você não acredita que Deus pode transformar o nada em muito. Amém? Você não crê, você acha que você crê, mas você não crê. Na hora de aplicar a tua fé, você não aplica. Amém? O medo pode não ser arrogância, pode não ser o orgulho, tá? Mas o medo e a avareza impede você de ofertar e dizimar numa hora dessa. Amém? Sabe? Impede você de aplicar a tua fé. Tá entendendo? A avareza, tá? A avareza é um pecado bem semelhante ao do orgulho, bem semelhante ao da arrogância, tá? A avareza é aquele amor sórdido pelo dinheiro. Você faz do dinheiro o teu Deus. A soberba e o orgulho, tá? O teu Deus é o teu ego. O teu ego é o teu Deus. Amém? A maior idolatria que você pode praticar, tá? É a idolatria do ego, é a idolatria do eu. Amém? E ela se manifesta pelo orgulho e pela soberba. Amém? Tem muita gente que tem dentro de si um ídolo chamado ego. Tá? E ele se revela com orgulho, se revela com a soberba. Amém? Quer andar segundo a cabeça, sabe? Aleluia. Não tem fé, essa que é a verdade. Não sabe agir na fé. Naamã precisava ser quebrado. O orgulho e a arrogância precisavam ser tirado e arrancado do coração de Naamã. O orgulho e a arrogância era materializado pela lepra. A lepra era a manifestação da doença que ele tinha dentro dele, chamado orgulho e arrogância. Amém? Então Deus precisava primeiro curar Naamã por dentro, para depois que ele fosse curado fisicamente. Amém? Aleluia. Enquanto você não for curado por dentro, muitas coisas boas são impedidas de acontecer na tua vida. Amém? Você tem sido o maior empecilho para Deus agir na tua vida. Amém? Sabe? O teu ego, o teu eu, sabe? O andar segundo a tua cabeça, o andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Amém? O medo que você tem de agir pela fé, o medo de ficar sem nada. Aleluia. Você não acredita que Deus é tudo para você. Você não crê que Deus é tudo para você. Então você tem medo de ficar sem nada. Amém? Aleluia. E não pensa você que vai ser eu, amém? Que vai ser eu que vou fazer você, amém? Aplicar a tua fé. Não, meu irmão. Pode continuar do jeito que você está. Problema é teu com Deus. Amém? Aleluia. O meu trabalho é ensinar. O meu trabalho é facilitar a palavra para você. Tá? Então tá aqui, ó. Versículo 11, né? Olha, mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Poderia, Naamã. Amém? Mas Deus queria arrancar de você o teu problema interior. A fé, ela só poderia sair para fora se você arrancasse de você a soberba e a arrogância. Amém? Você teria que vencer a pior das doenças que você tinha dentro de você. A arrogância, o orgulho, a soberba. Amém? Tá? A avareza, no caso de Naamã, até que avarento ele não era, né? Porque ele era alguém que estava disposto a ofertar das suas posses para Eliseu, né? Avarento ele não era, né? Ele pelo menos estava disposto a ofertar. Versículo 14, ou 13, né? Então os seus empregados
né? O 13, não, o 13 diz assim: então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Hein? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Os empregados estavam com uma fé, amém, sabe, capaz de passar por qualquer situação. E abriram os olhos de Naamã. Naamã, meu filho, quebrando teu coração, joga fora o orgulho e a arrogância. Tá na cara que o que está impedindo você de ir lá é teu orgulho e a arrogância, quebrando teu coração. Amém? Vai lá. Não custa nada mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que tarefa fácil para ser curado, para você ficar livre de uma doença incurável pro resto da vida. Você acha que não compensa, Naamã? Vai lá, não perde tempo. Naamã botou a mão na consciência, respirou fundo e agora, já quebrantado, ele aceita a palavra dos seus empregados e vai até o Rio Jordão, né? Então Naamã, versículo 14, então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Amém? Agora eu fico imaginando os 7 mergulhos de Naamã, né? Aleluia. Vamos lá. Primeiro mergulho. Quando ele se levanta, não estou curado. Ele não me curou. Mas não é no primeiro, é no 7º, Naamã. Continua firme na fé. Mergulha a segunda vez. Lá vai Naamã. Quando ele se levanta, cheio de ansiedade, cheio de vontade de ver a cura logo. Parece alguns crentes, amém, que quer que Deus faça logo as coisas. É processo, meu irmão, tem um processo. É 7, amém? Você vai dar 6 mergulhos que não vai acontecer nada, tá? 7 mergulhos, são 7 tempos, amém? Primeiro mergulho é um tempo, segundo mergulho é 2 tempos, agora ele vai para o terceiro, nada, 3 tempos, vai para o quarto, nada, a 4 tempos, vai para o quinto, nada, vai para o 6º, nada, amém, aleluia. Nessa tua bênção, qual é o tempo que você está? Hein? Ó, a bênção só chega no 7º. Você tem que dar 6 mergulhos para o 7º vir o resultado, vir a recompensa. Amém? E 6 mergulhos é muito mergulho, amém, para vir o resultado só no 7º. Aleluia. Para quem não tem paciência, é desesperador, né? Aguenta, meu irmão. Dá uma aguentada aí. Fica firme. Aleluia. De repente tu tá no 4º mergulho. De repente tu tá no 5º. De repente tu tá no 6º. De repente amanhã é o 7º mergulho. É o 7º tempo. Aguarda. Tenha paciência. Amém? Persevera. Não perca a esperança. São 7 mergulhos. São 7 tempos. Existe um tempo de espera. Amém? Aleluia. Tem que trabalhar a paciência. Deus está quebrando o coração de Naamã. Deus está trabalhando no coração de Naamã. Sabe, fazer uma limpeza é um negócio difícil, né? Aleluia. Né? Estava agora lá na igreja, eu, a pastora Renata, o Márcio, o Zeca e o Oliveira, né? E eu levei um susto ontem quando eu fui abrir a porta onde fica o relógio de luz, e o relógio de luz caiu. Ele caiu para frente assim, eu segurei, né? Ele já estava praticamente solto, porque o cupim
tinha comido todo o madeiramento. Amém? E o cupim entrou dentro do relógio e parou o relógio não estava mais circulando, porque o cupim também comeu lá dentro. Amém? Ele fechou o mecanismo, ele parou o mecanismo. E eu falei, meu pai, vai ter que arrancar a parede daqui, vai ter que arrancar tudo, né? E aí vai o Zeca, né? O Zeca vai lá, junto com os meninos, com o Oliveira e com o Márcio, e o Zeca começa a limpar. E o Zeca é aquele menino rápido, né? Amém? Ele começa a limpar e tira, e arranca. O cupim tinha comido a madeira toda, e tava aquele resto de comida de cupim, e ele tira, virou um amontoado, amém? De resto de comida de cupim, da madeira que ele tinha comido, né? E graças a Deus que quando chegou lá na parede, já não estava já mais com problema, amém? O cupim só tinha comido só o madeiramento, né? E aí teve que colocar madeira, teve que medir, teve todo um trabalho, amém? Arrancar a sujeira que o cupim fez ali dentro, deu um trabalho enorme para o Zeca, amém? E ele ligeiro, amém, com a paciência dele, ele arrancou, tirou, fez uma verdadeira limpeza, né? E aí ele foi lá, mediu a madeira, colocou a madeira, furou a madeira, colocou a madeira, todo um trabalho, amém, para ele, CPFL, depois ir lá e colocar o relógio novo lá, amém? Irmãos, foi um trabalho terrível. Assim também é na vida espiritual, sabe? Para Deus te dar a vitória, para Deus te dar a bênção, Ele vai primeiro ter que colocar você na prova, porque tem muita coisa dentro de nós que precisa ser tirado. A Bíblia diz, se o Senhor se agradar de nós, amém? Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Deus quer cumprir os desejos do teu coração, mas Ele quer que você agrade Ele. Amém? E para agradar a Ele, você quer a bênção? Você quer a vitória? Então eu vou te dar a bênção, eu vou te dar a vitória. Só que você vai entrar por um processo até a bênção chegar. Amém? Eu tenho que arrancar de você muita coisa aí que está atrapalhando a tua vida. Amém? E depois que você passa por todo o processo, por toda a moenda, por toda a quebradeira, tá? Aleluia. Aí vem a cura, vem a libertação e vem tua vitória. Para a alegria de Naamã, no 7º mergulho, quando ele se levanta, ele olha para o seu corpo e ele diz, eu estou curado, eu não tenho mais nada. O milagre aconteceu na minha vida. Aleluia. O milagre aconteceu. Amém? Eu imagino a alegria, o pulo de alegria e de felicidade que Naamã teve. Saiu da vida dele a lepra, amém? Mas a lepra que estava no interior dele, no coração dele, também tinha saído. Olha o resultado, amém? Versículo 15. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas da terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus o Senhor. Agora toda oferta que eu for oferecer será ao Deus vivo e verdadeiro. Eu não vou mais oferecer ofertas aos deuses da Síria, a nenhum outro Deus. Ele se converteu, irmão. Ele converteu o coração dele. Ele estava livre para a conversão. Ele estava livre para aplicar na vida dele uma nova fé, né? Mas eu gostaria que ele me perdoasse
Aí ele diz para Eliseu que ele gostaria que Deus perdoasse ele. Por quê? Porque ele, como comandante, né, do exército, ele tinha algumas obrigações que ele não podia deixar de cumprir. Aqui, ó. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o seu Deus me perdoe por isso. Então, Eliseu disse: adeus, boa viagem. Amém? Em outras palavras, fique despreocupado. Amém? Deus conhece teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava preocupado porque ele tinha uma responsabilidade com o rei da Síria. Amém? Como comandante. Mas ele, Naamã, já não ia fazer mais aquilo com o coração dele. Ele teria que apenas cumprir o ritual para servir o rei. E Eliseu livrou Naamã dessa obrigação. Eliseu entendeu, amém, aleluia. E Naamã serviu a Deus, amém, de uma forma abençoada. Glórias a Deus. Que coisa linda, né? Aleluia, que coisa maravilhosa. A missionária de Deus está dizendo, verdade, o orgulho impede muitas bênçãos em nossas vidas. Devemos aprender a vencer o orgulho. Amém? É o orgulho, a arrogância, a avareza. Tem muita coisa dentro da gente que impede de Deus abençoar na medida que Ele deseja abençoar. Amém? Aleluia. E Deus, por amor a nós, Ele vai trabalhar na nossa vida para mandar essa carreta de bênçãos. Amém? Aleluia. Para mandar essas bênçãos todas para a nossa vida. Mas nós temos que se quebrantar. Tem que haver um quebrantamento. Aleluia. Naamã se quebrantou. Naamã foi salvo. Naamã se libertou e começou a servir a Deus da maneira que Deus queria que ele servisse. Eu gostaria que Deus te abençoasse e que você entendesse. Amém? Tira da tua vida, sabe, tudo aquilo que impede a tua fé de fluir. Você tem que deixar a tua fé fluir. Amém? A única maneira de Deus te abençoar, sabe, é você ter um coração quebrantado, um coração, amém, que desejoso, que procura agradar o Senhor em tudo. Um coração quebrantado é um coração, aleluia, que se volta para Deus. Um coração sujeito à palavra, submisso ao Espírito Santo. Aleluia. Sabe? Um coração que não tem nada disso para impedir. Nada disso. Não tem nenhum tipo de pecado, amém, que impeça o agir de Deus na sua vida. Naamã, um leproso que se tornou um homem de fé. Aleluia. Naamã se tornou um homem de fé. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Todos os irmãos que entraram aí depois, aquele abraço para vocês, uma boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, missionário de Leusa. Amém? Entraram alguns irmãos aí e eu não pude cumprimentar porque eu já estava na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Põe as duas mãos na cabeça assim comigo assim. E ora comigo assim. Meu Deus e meu Pai, faz uma limpeza dentro de mim. Tira de dentro de mim tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão contigo. Que o meu canal de comunhão contigo esteja completamente limpo e aberto, para que o Senhor possa mandar as tuas respostas na minha vida. Que eu não fique sem resposta, mas que eu possa obter todas as respostas que eu preciso. Obrigado por essa noite, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor já está me abençoando em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida. 11 horas eu estou de volta. 11 horas é a nossa oração da fé.
11 horas eu vou orar por todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. Olha, quarta-feira eu estou de volta às 8 horas da noite. Desculpa, pessoal, é quinta-feira. Quinta-feira eu estou de volta às 8 horas da noite. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, eu estarei aqui na live da fé. Amém? Tá? É uma live que é para fazer você crescer na fé. Sempre uma palavra de fé para o teu coração. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória! Triunfo! Deus abençoe, pessoal.